Boa noite, gente. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos falar hoje sobre a evolução na mediunidade. É um tema interessante porque há um mês atrás eu li alguns livros que ampliaram, digamos assim, essa visão acerca da mediunidade. Como tudo na vida evolui, não poderia ser diferente com a mediunidade. Bom, esse livro, Teoria da Mediunidade, eu recomendo a todo médium que se preze, que ele tenha contato com esse livro. É do Zalmino Zimmermann e esse autor, ele é extremamente científico. E aí a base dele em relação à teoria da mediunidade é toda baseada na ciência. E esse outro livro também que eu achei incrível também, que todo médium que se preze tem que ler, é A Complexidade da Prática Mediúnica, do Valdeir Bezerra. Porque assim, ser médium tem uma certa complexidade. Não é simplesmente assim, vou ser médium e fui. E exige certos parâmetros, exige certa dose de responsabilidade e também de paciência. Paciência, sim, porque você aprimorar qualquer coisa na sua vida exige paciência. A ciência, para aprimorar o nascimento da bebê, tá o quê? Esperando quanto tempo? Já quase 9 meses. Eu, para ficar linda assim também, foi muito tempo. Que é isso, as pessoas aqui também acham. Né? Então, tudo na vida requer certo preparo. Então, a mesma coisa com a mediunidade. Por isso que ela é algo que também é complexo e, ao mesmo tempo, é muito prazeroso quando a gente vive essa faculdade da melhor forma possível. Desde os tempos, desde os primórdios, a mediunidade sempre esteve na humanidade. No começo, o homem, ele não tinha, logicamente, uma noção de que ele era um ser intermediário. Mas, mesmo no seu primitivismo, ele era capaz de ter o que aqui eles chamam de intermediação mediúnica. Tão tal que esse desenvolvimento se aprimorou de tal forma que o que no começo eram apenas rituais, eram apenas alguns gestos, até de certa forma grosseiros, de adoração, passou a ser visto como cerimônias, exercícios, contenção e uma série de parâmetros que foi tido como no futuro um exercício da mediunidade. Só que no passado nós tínhamos, não exatamente, o nome não era médiuns, mas nós tínhamos os videntes, os xamãs, os adivinhos, as pitonisas, os curadores, magos, que eles exerciam essa mediunidade. A diferença é que eles eram vistos como pessoas que tinham poderes especiais. Hoje a gente sabe que mediunidade não é nenhum poder especial. Você não é Deus, você não é Jesus Cristo, nem Chico Xavier. Você é só a Neuza, você é só a Magna, você é só a Pamela. E, ao longo desse tempo, esses, digamos assim, que foram os nossos primeiros médiuns. Foram as pessoas que começaram a utilizar esse dom de uma forma, como eu disse, que não era muito elaborada, mas que tinha um grande resultado, haja visto a grande utilização das forças da natureza, e que eles deram sua contribuição no primeiro passo para o ensaio da mediunidade. Para quem não sabe, e para relembrar, mediunidade é a faculdade humana que permite estabelecer relações entre homens e espíritos. Somos intermediários e para que nós possamos nos tornar intermediários, nós precisamos ter sintonia. Então o médium, ele é um elo. Ele interliga dois mundos, o físico e o espiritual. É a ponte. Para chegarmos de Teresina para Timon, a gente tem que atravessar o quê? Uma ponte. É ela que interliga os dois estados. Diminui distâncias
e assim proporciona que a gente possa ir e vir de Teresina a Timon de uma forma bem mais cômoda, bem mais tranquila. E, como vocês podem ver aqui na imagem, quem lembra do filme Ghost, a Oda Mae Brown, ela é exatamente essa intermediária em que o Sam a procura para que ele possa passar um recado para Molly, a mulher dele. A ex-mulher dele, no caso. Então, a função do médium é ser essa ponte, é ser esse elo que faz com que o mundo físico e o mundo espiritual se tornem cada vez mais unidos. O espírito André Luiz, ele diz que o primeiro ensaio do homem com a mediunidade foi através dos sonhos. Foram os primeiros contatos que o homem teve com o mundo espiritual, foi através do desdobramento do seu corpo espiritual. E fez com que o homem primitivo, e embora ele não tivesse nenhum conhecimento mais requintado acerca da mediunidade, fez com que ele tivesse contato com os espíritos e trouxesse ensinamentos do plano espiritual para o plano físico. Então, todos nós, mesmo que a gente nem saiba do que se trata a mediunidade, mas a gente sonha. Muitos de vocês já sonharam com o quê? Conversando com um parente que já desencarnou. Muitos de vocês já sonharam conversando com amigos que não veem há muito tempo. Isso tudo são formas de comunicabilidade em que o nosso espírito transcende o corpo material e assim ele entra em contato com as outras mentes que estão no plano, tanto físico quanto no espiritual também. Portanto, André Luiz falou com muita propriedade, porque realmente o nosso ensaio mediúnico começou nos sonhos. Quantas vezes a gente conversa com gente que a gente não conhece, a gente estuda coisas que a gente não imagina, tudo através dos sonhos. Tão tal que no passado dava-se grande valor a essa questão dos sonhos. E aí, por isso que Hermínio Miranda, para quem não sabe, Hermínio Miranda foi um dos maiores espíritas brasileiros que nós já temos história. Ele era filósofo e ele era espírita. E ele foi a pessoa que mais fez um estudo acerca da evolução da mediunidade. E aí ele fez uma espécie de catálogo falando de como foi que deu-se esse processo de evolução dessa nossa faculdade. Ele diz que no começo nós tínhamos uma sociedade que era tribal e que era realmente aquelas tribos bem primitivas que a gente assiste no filme Piratas do Caribe. Quem lembra uma cena em que Jack Sparrow, ele se mete numa confusão e ele vai bater numa tribo e a tribo fica louvando a ele, só que na verdade estão preparando ele para o jantar, né? Então, essas tribos que existiam no passado, elas tinham como sua forma de comunicação com seus seres ancestrais, além dos sonhos, tinham chamado totem. Totem, para quem não sabe, era a forma como eles adoravam os seus seres, que eles consideravam deuses. Só que eles consideravam deuses animais e plantas. Portanto, na época em que o homem era tribal, ele adorava o que fosse uma planta. Inclusive, no filme também do Piratas do Caribe, depois que o Jack Sparrow foge dessa tribo, eles elegem um cachorro como um deus. Não sei se vocês lembram, se não me engano, é no segundo filme da trilogia. Então, essa sociedade tribal, ela começa a perceber que existe algo superior e que é necessário se comunicar com esse algo superior e invisível. Então, eles projetam a imagem, seja nas plantas ou nos animais. Logo em seguida, com a evolução da humanidade, o homem passa a ter uma sociedade mais agrícola, onde ele sai do seu estado nômade e passa a ser mais sedentário, ou seja, ele passa a construir pequenas sociedades e a fixar um local. Quando ele faz isso, ele começa também a desenvolver a sua comunicabilidade com seus ancestrais através do animismo e através também, que é o que ainda hoje acontece com os índios, principalmente aqui no Brasil, a
na questão do culto aos ancestrais. Portanto, os deuses não vão ser mais os animais ou as plantas, mas vão ser os seus antepassados. E aí, nessa sociedade, começa-se então a ter os primeiros, digamos assim, vislumbres do que mais adiante na sociedade mais civilizada vamos ter o chamado mediunismo de oráculo. É quando a gente vê nos filmes, inclusive, deixa eu ver, eu não me recordo agora qual é um filme, que passa bem essa questão, que é quando... 300, pronto, é nesse tipo aí, exatamente. Onde eles vão, eles precisam saber de orientações e eles vão até as pitonísias. As pitonísias eram meninas virgens, dotadas de mediunidade, que elas tinham a capacidade de conversar com os espíritos e elas eram médiuns intermediárias entre os chamados espíritos e os homens. Quando um rei precisava de alguma orientação, ele ia, nessa época, atrás das pitonísias. Elas é que orientavam para saber o que é que eles deveriam fazer ou não, que tipo de ritual, que tipo de sacrifício era necessário para fortalecer o elo entre a divindade e a humanidade. Logo depois, a gente substituiu essa questão do oráculo para o mediunismo profético, ou seja, começou a surgir os profetas, as pessoas que tinham conhecimento do futuro e que elas tinham a capacidade de traduzir aquilo que os deuses queriam dizer. Então, tal que nós vemos esse dom profético muito presente, muito forte na Bíblia, onde o profeta, o médium, a pessoa, ele passa a ser, além de um indivíduo social, mediúnico e espiritual. Só que aí traz uma certa consequência, porque logo em seguida existem os chamados excessos e a proliferação do charlatanismo. Então, só nesse primeiro quadro, vocês já perceberam como nós, ao longo do tempo, fomos vendo de uma forma diferenciada o nosso contato com a espiritualidade? Como assim, como a nossa mentalidade foi evoluindo, nossa forma de comunicarmos-nos com a divindade, com Deus, com os espíritos, também se modificou. E aí, bora mulher, usa tua mediunidade aqui pra... tá certo. E aqui, logo depois, Hermínio, ele acrescenta que depois do homem civilizado, surgiu então a sociedade espiritual, onde entrou a vez de Kardec. Foi quando o homem começou a perceber que médium, que mediunidade, que espiritualidade não é algo que se precisa de rituais, não é algo tão distante, mas que é sim uma ciência e que deve ser estudado, que deve ser comprovado. Então saiu-se de uma mentalidade empírica, ou seja, que era feita de qualquer forma, para algo que precisava ser estudado e comprovado. E aí Allan Kardec explica em A Gênese que realmente o espiritismo só poderia ter surgido no século XIX, porque só então a sociedade estaria preparada para o advento da mediunidade. Porque até então a gente vê a mediunidade como algo muito fantasioso. E com a experiência de Kardec e de outras pessoas também de sua época, trouxe esse caráter rígido e sério da mediunidade, como nós podemos ver ainda hoje. Então, o espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Só poderia, pois, aparecer depois da elaboração delas, portanto, depois do Renascimento. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar-se apenas pelas leis da matéria. O homem, logo após o Renascimento, ele começou a se questionar por que certas coisas aconteciam ao seu redor. Só que nem tudo a ciência física poderia explicar. Então o homem começou a perceber
que existia algo mais. Foi justamente nessa época que surgiu as mesas girantes. Foi quando surgiu-se nos grandes salões de Paris, onde a sociedade top da época se reunia para verem, para brincarem e se divertirem com as mesas girantes. Foi quando as mesas começaram a levitar, foi quando as cadeiras começaram a rodar. E aí Allan Kardec, que não era bobo, tá errado. Que é que acontece que isso se move? Por que que isso se move? Só que no começo, descrente como Kardec era, ele acreditava que era charlatanismo, que era então, no máximo, magnetismo. Na época, o magnetismo era muito utilizado para o que hoje a gente vê como mágica. Mas na época, o magnetismo ele era extremamente utilizado para fazer coisas que nós achamos impossíveis. Hipnose, levitação de objetos, era algo muito comum da ciência. Com o passar do tempo, foi que com nossa arrogância a gente colocou o magnetismo lá embaixo. Mas ainda hoje o magnetismo é extremamente forte, é extremamente presente na nossa vida. Por exemplo, foi aquilo que a Vera certa vez falou na sua palestra sobre energia. Quando nós atraímos determinadas coisas para a nossa vida, é o magnetismo em ação. O poder que a Lua tem como satélite da Terra é interferir no processo de crescimento, seja do nosso cabelo, seja das plantas. Tudo isso é o magnetismo que, invisível, permanece bem mais presente do que o que nós imaginamos. E aí, precisava que a sociedade amadurecesse o suficiente para poder encarar a mediunidade como ciência e não como um dom de profecia, não como charlatanismo, nem como simplesmente uma manifestação de crença. Porque a mediunidade, logo depois, Kardec comprova, se tornou muito mais do que isso. Pode passar. E aí, em 31/3/1848, é o primeiro marco, é o primeiro registro científico da mediunidade com as irmãs Fox, na cidade de Hydesville. O que foi que aconteceu com essas meninas? Se não me engano, elas têm. A intimidade é uma coisa impressionante, porque você se sente dentro da história. Elas tinham por volta de 14, 16 anos quando elas se mudaram para uma casa. E aí, certa vez, elas brincando de bater palmas, uma para a outra, alguém começou a responder, batendo no sótão. Uma delas dava 3 palmas, era a mais nova, se não me engano, batia 3 vezes e o teto respondia 3 vezes. Se fosse eu, já tinha desencarnado nesse momento. Mas elas foram corajosas e começaram, curiosidade de criança, né? Então elas começaram, batiam 5 vezes e o sótão respondia com 5 pancadas. E aí começou-se um fuzuê danado, até que elas chamaram a mãe. E aí a mãe delas, vamos ver se realmente o que é que está acontecendo nesse sótão. Detalhe, subiram no sótão e viram que não tinha nada. E aí, quando a mãe dela chegou, começou a participar da brincadeira também. Aí a mãe dela primeiro perguntou quantos filhos ela tinha. E a resposta foram 4 batidas, porque a mãe delas não teve só elas. Teve mais uma criança que morreu morreu ao nascer. Tipo assim, começou o primeiro susto. Como assim essa coisa que tá no teto sabe que, tipo assim, ela tinha acabado de se mudar para casa. Como é que uma coisa que está no teto sabe que eu não tenho 3 filhos? Se eu só me mudei para cá com 3 filhos, como é que ela sabe que eu tenho 4? E aí elas faziam perguntas em voz alta e a coisa respondia corretamente. Chamaram então os vizinhos. Não sabe, fulano, que a gente não é assim. Quando acontece uma coisa especial na nossa vida, a gente conta, né? Principalmente se for esses casos, assim, essas coisas sobrenaturais, a gente conta na hora. E aí começaram a chamar os vizinhos. E os vizinhos começaram a fazer perguntas e, pasmem, o sótão dava todas as respostas corretas. Idade, nome de fulano. Foi então que começaram a fazer uma espécie de tabuleiro.
e fizeram esse tabuleiro baseando o quê? Uma pancada letra A, 2 pancadas letra B, 3 pancadas letra C e assim por diante. Foi então que elas 3 descobriram que na casa havia morrido o Sr. Charles, há muito tempo atrás assassinado, há mais de 20 anos. Foi então que a comunidade científica, a polícia, todo mundo nos Estados Unidos correu para Hydesville para saber o que é que estava acontecendo na casa das irmãs Fox. Então, foi aí que realmente a polícia, a sociedade inteira começou a perceber de fato, existe algo a mais que nós não estamos sabendo o que é. E nós vamos descobrir. Kardec, que não é besta nem nada, logicamente que ele foi um dos primeiros a pesquisar a respeito disso. E realmente constatou-se, muito tempo depois, com as investigações, que realmente acharam a ossada desse Sr. Charles, que tinha sido assassinado lá. E tudo que eles perguntavam, o espírito respondia através da tipologia, ou seja, através das pancadas. E aí realmente constataram que, poxa, existe algo a mais que a gente não está sabendo. O segundo grande marco a respeito da mediunidade foi quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Essa é a sua primeira versão em francês, datado de 18/4/1857, que foi quando ficou pronto e quando ele falou. Mas a sua publicação saiu em 1860. Então, esses 2 grandes marcos começaram a fomentar, a calcificar a base da doutrina. Significava que Kardec queria dizer à sociedade que sim, existe algo mais que nós precisamos estudar. Saiu o caráter místico da mediunidade e passou a ser visto como caráter científico. E aí foi que eu fiquei besta, porque com esse livro que eu estudei, às vezes a gente acha que sabe tudo de mediunidade, e aí eu descobri que eu não sei nada. Primeiro ponto, eu vou fazer um breve esboço, porque o objetivo não é exatamente os tipos de mediunidade, mas mostrar a vocês o que antes era feito como simples ritual, hoje é feito de uma forma tão natural e tão mais elaborada que a gente pensa que é uma coisa tão simples e realmente é. Mas se nós formos estudarmos bem a fundo, a gente vê que não é bem assim. Bom, primeiro, a que está no topo das mediunidades é a de intuição. Nós temos a ordinária, a inspirativa, a pré-cognitiva, a profética e a superior. Médiuns, vocês sabiam que a mediunidade e a intuição se dividia nesses 5 tópicos? Nem eu. Intuição ordinária é aquela pura que a gente tem. Sabe, às vezes dá aquele tino, como a Kátia ainda agora teve o tino. Menino, eu vou já botar a lâmpada de emergência ali dentro. É o que nós chamamos de intuição ordinária. É aquela coisa que do nada estala, faz isso. Não vai por aí, faz aquilo. Todos vocês já tiveram isso. A inspirativa, ela é aquela em que às vezes tu não tem uma ideia, sei lá, é o que nós podemos falar assim, às vezes tu vai fazer uma coisa, tu não sabe por onde é que tu começa. Mas de repente vem uma luz na tua cabeça, que é o que a gente costuma dizer. Vem uma luz, um negócio, um estalo e tu sabe exatamente como fazer. Nós temos a pré-cognitiva, é aquela intuição que prevê o que vai acontecer. A profética é a que nós mais conhecemos, que é aquela que tem o dom de prever também coisas, mas só que é o seguinte, existe uma diferença. A pré-cognitiva, ela precisa de um objeto. Chico Xavier, certa vez, Robson Pinheiro presenteou ele com o livro Medicina da Alma. Na época foi um bafafá quando esse livro foi publicado, porque a Federação Espírita Brasileira baniu o Robson Pinheiro por causa da publicação desse livro. Achou totalmente fora do espiritismo, que eles consideram que seja espiritismo. E aí, Chico já tinha tentado várias vezes ler esse livro, não conseguia. E aí, certa vez, o Robson Pinheiro foi deixar o livro pessoalmente para ele. E aí o Robson Pinheiro botou o livro guardado dentro da camisa. Aí quando chegou, eu disse, Chico, está aqui o livro Medicina da Alma. Aí Chico disse assim, me dê que eu vou ler. E aí Chico só pegou o livro, botou a mão em cima
e ler o livro todinho sem abrir uma folha. Mediunidade de intuição, que ela é pré-cognitiva, ou seja, ela adivinha o que vai acontecer. Então, Chico sabia o que existia no livro antes mesmo de abrir. O que é diferente, assim, exatamente da profética, porque a pré-cognitiva a gente precisa de um objeto. E a profética não, ela pode ser pelos sonhos ou às vezes até mesmo um flash que aparece na tua frente. Mas a pré-cognitiva precisa de um objeto. Não esqueçam disso. A superior é a super, hiper, mega intuição. É aquela intuição que nem eu consigo explicar de tão top que ela é. Ou seja, ela é assim, bem pura e só realmente espíritos bem evoluídos, mesmo encarnados, que conseguem ter esse tipo de intuição. Que ela vê tanto o passado, quanto o futuro, quanto o presente, tudo é a intuição que vê tudo. Aí, detalhe, nós temos também a segunda maior mediunidade que nós temos, é a de evidência. Nós temos a ativa, e a ativa se divide em interna ou externa, eu não sabia desse detalhe. Ordinária, autoscópica, aloscópica, psicoscópica, psicométrica, retrocognitiva, investigativa, pré-cognitiva, retrovidência, televidência, transvidência, clarividência ordinária superior e a passiva. Quando a gente percebe que a gente não sabe nada de espiritismo. Vergonha. Bom, a vidência ativa, ela vem em quase todos nós. Quase todos nós temos ela na sua função mais primitiva. Quem ou não, às vezes, já conseguiu, digamos, até mesmo por sonhos, ver alguma coisa, sentir que algo vai acontecer. Ela é interna ou externa. Interna quando você vê com a mente. Externa quando você vê com os olhos físicos. Que era no caso dos olhos físicos, no caso do Chico Xavier. Ela é ordinária também quando ela é pura e simples, ou seja, é quando a pessoa nasce com ela, a pessoa não recebeu nenhuma orientação, a pessoa não sabe de nada acerca da evidência, e aí ela vem com dom. É essa que é a ordinária. Nós temos a autoscópica. É aqueles casos que as pessoas relatam que, durante a sessão, eu me vi fora do corpo, eu vi que eu estava deitada na minha cama e eu me vi olhando eu para o meu corpo. Muitas pessoas já deram esse tipo de relato. É quando as pessoas se desdobram do corpo físico e aí elas conseguem ver o seu próprio corpo deitado na cama ou fazendo alguma coisa. É o que eles chamam de visão de espelho. Sabe quando você se vê face to face? Só que aqui, nessa autoscópica, quando ela é top, você consegue ver seus órgãos internos. E aí, num desses experimentos de Ernesto Bozano, ele constatou que realmente existe. Lembrando, gente, todas essas mediunidades que eu estou falando aqui, todas elas comprovadas cientificamente por cientistas e médicos. No livro Teoria da Mediunidade tem isso. Tem tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Então, a autoscópica é quando a pessoa... E tem gente que consegue. Vocês podem achar que é balela, mas tem gente que consegue, às vezes dorme, quando acorda, tá fora do corpo e vê o corpo deitado. E consegue ver os órgãos internos do corpo físico. Tem muita gente que consegue saber onde é que está uma úlcera, onde é que está meu problema do coração, sem nem precisar ir no médico. A aloscópica, ela é quando você vê o de outra pessoa. Você não vê o seu, mas você vê de outra pessoa. Por exemplo, a casa em que às vezes a pessoa deita na maca e a gente vai dar o passe e a gente sabe. Se ela está com problema no estômago, se ela está com problema no rim, se ela está com problema no coração, se ela está com problema na cabeça. Isso tudo com a evidência. A psicoscópica é quando você consegue sondar o mental da pessoa. Sabe, às vezes quando a mamãe, às vezes ela diz assim, menina, eu vou sondar fulano. Aí quando ela bota a mão na cabeça da gente, aquilo ali é uma sentença. Tudo teu tá na mão dela. Às vezes eu vejo a galera, eu quero o passe da Dona Conceição. Sabe o livro aberto? A sua cabeça se torna um livro aberto. Não tem segredo.
Vocês sabem do que eu estou falando, eu não estou brincando não. Vocês sabem, quem já foi atendido por essa senhora sabe. É a capacidade que a pessoa tem de sondar o pensamento da outra pessoa. Mulheres, precisamos expandir essa mediunidade, viu? Que é para quando o caboclo chegar, a gente... peguei. A psicométrica. A psicométrica, ela é a vidência também de objetos. E ela é retrocognitiva, que é quando assim... sabe quando as pessoas chegam, isso acontece muito de forma mais primitiva, digamos, no interior, essas rezadeiras, que a gente vê por aí. A pessoa não pode ir na rezadeira, a gente leva o quê? A foto do cidadão. Na hora que a rezadeira olha e bota a mão, ela vê o passado do cidadão. Portanto, é retrocognitiva. Você vê através do objeto o passado da pessoa. Ernesto Bozano fez um teste uma vez com determinada médium, a Edith, e aí ele pegou um pedaço de carvão e colocou na mão dela. E aí ela tinha essa mediunidade retrocognitiva. Quando ela pegou, que ela fechou os olhos, ela começou a chorar. Aí ele disse, o que é que você está vendo? Ela disse... Eu vejo 2 homens, eu vejo um desabamento e um deles morre. Estou vendo ele sangrando por todas as partes do corpo. E realmente, aquele pedaço de carvão que ele deu para ela tinha sido de uma mina há 20 anos atrás. E realmente 2 escavadores tinham morrido. Então você pega o objeto e você vê o que foi que aconteceu, o passado da criatura. A investigativa é o que mais acontece nos Estados Unidos, quando eles utilizam médiums para descobrir onde estão os corpos que desapareceram, que foram assassinados, que foram enterrados, jogados e ninguém sabe onde é que está. E a pré-cognitiva é quando você pega o objeto e você consegue ver o futuro. Você não vê o retro, você vê o passado. Pré, você vê o futuro. Chico Xavier, pasmem, tinha todas elas. Nós temos a retrovidência, é quando você vê o passado, seja de um local ou seja de uma pessoa. Tem gente que entra no local e dizem, certa vez, pegaram alguns médios aqui, piauienses mesmo, e levaram. Para quem não sabe, e para quem sabe também, ali onde funcionava o Teatro 4 de Setembro, não, o teatro não, confundo, é o Centro Artesanal, a gente sabe que ali antigamente era o quartel, né? E muitos presos foram extremamente torturados ali embaixo de onde ficam as lojinhas do Centro Artesanal. Certa vez pegaram alguns médios e colocaram para entrar nesses locais. Esses médios ouviam gritos. Eles sentiam os presos serem torturados, serem afogados, serem eletrocutados, serem cortados, serem batidos e chicoteados. É a retrovidência, é quando às vezes você entra num local e você consegue ver o passado. A televidência é quando você consegue ter uma visão à distância. É o que nós, inclusive, fazemos bastante. Fulano, te concentra em cicrano. Aí a gente se concentra. Aí tem médio que é muito bom nisso. Dona Conceição, eu tô vendo aqui o fulano tá deitado. Eu tô vendo ele assim, assim, assim. Eu tô vendo ele fazendo isso, isso, ele agora levantou. É a televidência, você vê a distância, digamos assim. Nós temos a transvidência. É quando você vê o que outra pessoa viu. Neuza, pode? Pode sim. Os espíritos fazem isso demais. Quando eles querem saber alguma coisa, eles encostam na gente e eles veem o que a gente vê. É como se você enxergasse pelos olhos de outrem. A clarividência, ela é você ver o futuro de forma nítida. Você não precisa estar dormindo, você não precisa estar em transe. Está com o olho aberto e o futuro está passando na tua frente. Cristo tinha demais. Quando ele se reuniu no Sermão da Montanha, no famoso Sermão da Montanha, que ele falava para as pessoas e ele enchia os olhos de água. Porque quando ele falava para elas, ele via cada uma delas o futuro. Ele via que muitas iam morrer de guerra. Ele via que muitos iam menosprezar o cristianismo depois. Ele via o karma de todas elas, tipo assim, 10 encarnações depois. Isso é um tipo de clarividência. Ela é ordinária e ela é superior. Ordinária, como eu disse, é quando ela não tem nenhum treinamento, ela é pura.
E ela é superior quando ela tem quando ela tem um treinamento, um aprimoramento, né? Como o Chico. E a passiva, ela é aquela que você vai desenvolvendo aos poucos. Tu entra na casa do espírito, tu não vê nada, tu não sabe de nada. Mas com o passar dos estudos, de desenvolvimento, tu começa a ver, tu começa a sentir, tu começa isso, aquilo. Daqui a pouco tu sente tanto, que aí às vezes a gente fica assim, né? Como é que pode? Tem gente que diz que se comunica direto com os espíritos 24 horas. Eu disse, plugado na tomada direto, não é legal. Então, médiuns, vocês sabiam que a vidência podia se desdobrar nesse monte de detalhes aqui? Não, né? Estudemos. Nós temos a audiência, que é ouvir espiritualmente. Ela pode ser interna ou externa. Interna quando você ouve, digamos assim, na mente. E externa quando você ouve com o ouvido mesmo. Ela pode ser isolada ou concomitante com a vidência. São aqueles casos em que às vezes, sei lá, às vezes você... geralmente é o que acontece com quem escuta. Quem escuta geralmente vê alguma cena depois. Poucas vezes você só escuta, mas geralmente você vê o contexto como um todo. Ela pode ser ordinária, como eu disse, na sua forma mais pura. Ela pode ser xenoglóssica, ou seja, quando você escuta espíritos falarem outro idioma. Ela pode ser psicométrica, ou seja, quando você escuta através de uma parede. Às vezes, uma vez eu vi até um documentário nos Estados Unidos sobre isso, onde uma médium, ela tocava nas paredes e aí ela conseguia ouvir o que os espíritos diziam através, é como se os espíritos estivessem do outro lado da parede. Acontecia muito naqueles casos quando as pessoas eram emparedadas vivas. E aí, muitas vezes, quem se aproximava da parede conseguia ouvir os gritos daqueles que foram emparedados vivos. Nós temos a teleaudiência também, que é quando você ouve à distância. E nós temos a clareaudiência, é quando você ouve, assim como vocês estão me ouvindo agora. Você pode ver ou não o espírito, isso é indiferente. Mas você ouve como se você estivesse ouvindo com o ouvido físico de verdade. A psicofonia, ela se desdobrou em consciente, semiconsciente, inconsciente, normal e a xenopsicofonia. A consciente é o que todo mundo já conhece, é o que nós trabalhamos, é quando a gente incorpora com 100% de consciência. Você sabe o que o espírito está dizendo, você sabe o que ele quer, você sabe a angústia dele e você não perde a sua consciência. A semi-inconsciente é quando você fica meio lá, meio cá. Ou seja, tu escuta partes, tu sabe de partes da história do espírito. A inconsciente, e cada vez mais rara, porque essa mediunidade está caindo em desuso, tu não lembra de nada da incorporação. A normal também é bem parecida com a consciente. A diferença é porque ela é na sua forma mais pura, como eu disse, sem nenhum treinamento, sem nenhum aprimoramento. A xenopsicofonia é quando o médium fala em outro idioma diferente do dele. Sei lá, o espírito é alemão, ele incorpora, pá, o médium sai falando alemão. A psicografia, nós temos ela semimecânica, que é aquela em que o espírito toma o teu braço, mas tu sabe o que tu está escrevendo. A mecânica, o espírito toma teu braço e tu não sabe o que ele está escrevendo.
pode ser espontâneo e induzido. O espontâneo é aquele que a pessoa nem sabe que tem esse desdobramento e tem. O induzido, ele é aquele onde você é treinado para aquilo ali. Você não faz toda hora, você não faz em qualquer lugar. Você faz sob orientação. Ele pode ser autoinduzido, heteroinduzido e consciente. O autoinduzido é aquele que quando a gente está na sessão, tá uma mãe diz, gente, vamos relaxar para que vocês possam ver o mundo espiritual. Aí o que é que acontece? A gente se concentra e relaxa. Ele é, digamos assim, o autoinduzido. Porque a gente começa mentalizando uma imagem tranquila para que a gente possa se desdobrar. O heteroinduzido, ele pode ser induzido por uma fonte exterior, seja ela encarnada ou desencarnada. Ou seja, o espírito ele pode me ajudar a induzir ao desdobramento. É o que acontece quando a espiritualidade pega determinados médiuns para fazerem alguns processos de apometria. Para quem não sabe, a apometria é a desobsessão do futuro. E aí é quando o médium ele sai do corpo e ele vai até onde está o paciente, em nível espiritual, e lá ele faz a desobsessão do paciente em nível espiritual. No futuro, esqueçamos cada o canal vai ser apometria. A consciente é quando você tem plena consciência do que você vai fazer, para onde você vai, qual é o seu objetivo e tal. Muitas vezes quando a gente vai procurar determinado espírito, se desdobre e vai até a casa de fulano, veja quem é que está debaixo da cama dele. Esse é o consciente, que é quando você sabe para onde você vai e o que você vai fazer. O semiconsciente é aquele que você lembra, tem gente que traz essa lembrança bem nítida, do que faz fora do corpo. Muitas vezes por causa dos sonhos. Muita gente lembra por riqueza de detalhes dos seus sonhos, mas tem gente que acordou segmento para você. Então, quando você vai para um desdobramento que você lembra parcialmente o que você fez, o que aconteceu, ele é semi. Inconsciente é quando você não lembra de nada. Existe o desdobramento visível, que é quando outra pessoa vê que está fora do corpo. Isso uma vez aconteceu. Vocês se lembram, mas vocês não me recordo a pessoa que foi. Mas a médium foi visitar a casa de fulano e tem muita gente também que já viu isso acontecer com a mãe. A médium foi visitar a casa de fulano e fulano estava bebendo água e olhou e viu a fulana lá. É o desdobramento visível, quando a gente consegue ver. E esse visível, ele é tangível ou não tangível. Sabe? Às vezes, uma vez aconteceu isso. Por que eu disse que a mamãe faz isso? Uma vez eu estava sozinha em casa e a mamãe estava tão preocupada em voltar logo para casa que o pensamento dela chegou primeiro. E aí eu estava no sofá, quando eu olhei do lado, eu vi ela em pezinha na minha frente com a mão na cintura. General, né? Com a mão na cintura. Ela não era tangível, porque assim que eu olhei direito, sumiu a imagem, mas eu vi a feição dela toda. E existem casos em que o espírito ele consegue se tornar tangível. Existe casos que é o caso da materialização, muitas vezes, que acontece
qualquer jeito. Tem muita gente que pensa que sim. Mas a verdade não é essa. Exige estudo. E bote estudo nisso. Exige humildade, porque a gente não sabe de nada. Quando a gente pensa que sabe de tudo, aí vem um livro que você nunca viu na sua vida. Aí você pensa que sabe tudo do CPC. Aí o que acontece? Lança um novo do CPC. Respeito para com você, respeito para com os outros. Mediunidade não é charlatanismo, não é enganação, não é venda, não é troca. Se você não tiver respeito por aquilo que você faz, por aquilo que não é seu, eu não sei pelo qual você vai ter respeito. E em respeito para com os outros, respeito acima de tudo, porque realmente não é tarefa fácil. É uma tarefa muito bonita, muito gostosa de se fazer, que realmente faz com dedicação. Evitarmos o animismo, que é aquilo do achismo. O animismo é como se fosse o achismo. Dona Conceição, estou bem aqui para pôr na minha cabeça. Eu acho que é um obsessor que está falando na minha cabeça. Às vezes é pensamento meu. Na hora certa. Às vezes é ver quem é viciado no café, que não toma um cafezinho, fica com. Às vezes é uma chateação que você teve. Não, mas Dona Conceição, eu tenho certeza. Olha, chegou 5 aqui, eu tenho certeza que é uma obsessão. Dona Conceição, estou sentindo um negócio no meu pescoço. É alguém que Dona Conceição falou, não é, gente. Tem uma série de outras coisas. Então, muitas vezes a gente confunde. E, logicamente, o charlatanismo. E aí é o caso que eu vi até acontecer, uma reportagem na internet que eu fiquei. E foi quando o caso da mulher que se separou do marido, não aceitou a separação, e aí contratou uma senhora para fazer um serviço para trazer o marido de volta. Nessa brincadeira, ela gastou 300 mil. Eu queria ter 300 mil para gastar assim. Juro para você. E nem trouxe um de volta, como ela está casada com outro, tem até filho. E aí esse caso foi bater além da internet, foi bater na delegacia, porque o feitiço que a ex-mulher queria era para matar a mulher e um ex-marido. E aí fez trabalho e tudo em cemitério, cortou cabeça de bode, o marido está muito bem obrigado em Paris com a outra. E ela tem uns 300 mil. E aí tá ela atrás dela comprando para ela fazer mais sacrifício. Então é esse tipo de charlatanismo que a gente tem que evitar. Esse tipo de promessa de coisa que não existe. De coisa que não vai acontecer. Então a gente faz. Exato. E o que não falta é espírito, que é um besta para se tornar instrumento da vontade de Deus. Porque tu jura que está agindo com Deus, mas na verdade está agarrado com Satanás. No futuro, Deus, já que a questão da evolução da mediunidade, e no futuro, o que é que nos reserva a evolução da mediunidade? Nós seremos seres cada vez mais intuitivos, a gente vai ter essa comunicabilidade. No futuro também a telepatia. Engraçado, século XVII, a telepatia deu um boom. Muitos cientistas
A mediunidade, com qualquer outra coisa, ela requer o quê? Prática. Quando você demora muito a praticar, você enferruja. E se você não tiver força de vontade, é por isso que os espíritos dizem isso com a maior facilidade do mundo. Eles dizem, quando você começa o exercício da mediunidade, comece. Mas quando você se afasta para você voltar, você não vai voltar incorporando bezerro de Menezes, não. Você vai voltar incorporando lá embaixo, isto é, se você ainda conseguir incorporar. Aí tem muito médico que não toma consciência disso, mistifica. Aí incorpora aí até Jesus Cristo. Por quê? Porque não se conhece, não estuda, não evolui, não se espiritualiza. Não procura reforçar o seu canal com a espiritualidade. A união com Deus é um dos fatores principais. Eu vejo médiuns na casa espírita que eles são médios e abrem a boca para dizer que muitas vezes não acreditam. Nós temos um colega nosso. Então, vocês não estão vendo aqui outros dois, eu não acredito muito nisso, não. Como assim? Se você não acredita, nem você, naquilo que você vê, fica difícil a espiritualidade acreditar. E a união com Deus não é essa subserviência que nós estamos acostumados, vindo do catolicismo. Não é aquela coisa de nós abaixarmos 100% a cabeça. Mas essa união com Deus, ela envolve principalmente um processo chamado de conscientização do ser. Quem eu sou, por que eu estou aqui, por que eu devo estar aqui, o que é melhor para mim, para os outros. União com Deus é também a gente pensar nos outros. E o médium que não pensa nos outros, ele não pode exercer um bom mediunato. Não pode. A mediunidade é algo que está com a gente, mas não é a gente. Se a gente não tiver essa consciência, fica muito difícil nós realmente nos aprimorarmos cada vez mais. E aí, só para finalizar essa imagem, só para mostrar que a gente transcende a isso aqui que a gente vê. Dizem que as melhores coisas da vida, elas estão onde a gente não vê. E eu concordo muito com essa frase. Porque realmente, a alegria não é coisa que você vê. Bem-estar não é algo que você vê, não é algo que você compra. Saúde não vende lá na farmácia. Vende o remédio, que te ajuda. Mas a saúde, em pó, em comprimido, em gotas. Então, que a gente possa ter respeito por aquilo que a gente não vê, no sentido de que a mediunidade existe e cada vez mais, principalmente nesse final de século, nessa virada de era que nós estamos passando, realmente ela requer que a gente se aprimore cada vez mais. E eu não estou